Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Depois de tanto tempo, olha quem aparece aqui de novo. Eu tô um pouquinho sumida. Tem mais de um mês, eu acho, que eu não posto vídeo, né? O último vídeo que eu postei pra vocês foi explicando pra vocês que eu tava sentindo algumas coisas no estômago, estava bem mal, enjoada, com azia e tava indisposta. E realmente eu não tava tendo disposição nenhuma pra gravar. E na minha cabeça, como eu tenho gastrite, eu estava com gastrite. Comprei um remédio e tava tomando esse remédio e nada de passar. E aí eu comecei a achar muito esquisito, né? Porque geralmente quando eu tomo um remédio assim, melhora logo. E não, eu tava com enjoo de manhã até de noite, todo dia, e muita azia. Só que durante esse tempo a minha vida passou por um turbilhão de coisas. Aconteceu muitas coisas comigo e eu fiquei um tempo pra baixo. Fiquei uns dias bem pra baixo, sem ânimo, por conta das coisas que eu tava sentindo e por conta do que aconteceu comigo. Inclusive, passei até por um momento de, como eu posso dizer, uma caída espiritualmente. Porque diante de tudo que eu tava passando, eu achei que Deus tinha culpa de tudo isso, que Deus tinha me abandonado e fiquei até de mal com Deus. Eu não tenho vergonha de chegar aqui e falar isso pra vocês, porque eu acredito que todos nós uma vez ou outra na vida passamos por isso. Passamos por momentos tão difíceis que achamos até que Deus nos abandonou. Então eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sou humana, assim como vocês. Eu estou aqui com esse canal, gravando para motivar vocês, para que vocês permaneçam firmes em Cristo, mas isso não quer dizer que vai ter momentos em que vamos nos sentir sozinhos e abandonados, porque somos humanos, somos falhos, somos fracos. E muitas das vezes é assim que a gente se sente diante de alguns problemas que parece que não tem fim na nossa vida. Então eu questionei a Deus muitas coisas, eu queria entender muitas coisas na minha vida. E minha vida mais uma vez deu uma reviravolta. O tema desse vídeo é Testemunho, um milagre. Eu nunca contei isso pra vocês, eu tinha muita vontade de chegar aqui pra contar esse testemunho pra vocês. Porque há 3 anos atrás eu tive uma gravidez nas trompas. Com 6 meses de casada, eu engravidei. E tive uma gravidez nas trompas. Na época, eu estava morando na cidade do meu marido, que é bem longe daqui, não tinha ninguém lá de família, nada, só tinha a família dele lá. Foi um momento bastante difícil, porque eu passei por momentos assim terríveis, que eu achei que eu fosse morrer realmente. E longe da minha família, longe da minha mãe, longe do meu pai. Mas eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Apesar de tudo que eu passei, eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Um belo dia, eu sempre tive assim o meu ciclo irregular. Então eu nunca me preocupei, sabe, quando a menstruação demorava de ir embora ou quando ela não vinha. Aconteceu de que a minha menstruação veio, só aquele pouquinho. E eu disse, é assim mesmo, deve ser que tá vindo, né? Beleza. E aí um belo dia eu tava trabalhando na época na escola. Eu senti algumas coisas assim, eu andava de bicicleta, quando eu descia, eu sentia uma tontura, uma vertigem, e eu achava que aquilo não era normal. Aí eu conversava com as meninas que trabalhavam comigo e tal, as meninas falavam, tu tá grávida, vai fazer um teste. E eu não acreditava que era gravidez. Um belo dia eu fui trabalhar e na escola me deu uma dor. Eu comecei a sentir uma dor do lado direito do ovário. E nessa dor a minha pressão baixou. Aí a secretária da escola na época, ela era também enfermeira, formada em enfermagem. E aí ela mandou eu sentar, levantar minhas pernas e tal. E ali eu não sabia que ia começar o maior drama da minha vida. Beleza, sentei um pouquinho, descansei e a dor não passava. Virou a tontura e a dor não passava. Começou a descer bastante sangue. E eu fiquei sem saber se aquilo era uma cólica de uma menstruação ou não sei. Só sei que começou a descer bastante. E a dor começou a aumentar. Aí eu falei com a diretora na época lá. Disse que eu tava sentindo uma dor muito forte, que eu não tava me sentindo bem. E ela mandou eu ir pra casa. Só que na época, meu marido trabalhava o dia todo. Minha sogra trabalhava em outra cidade, próxima, mas trabalhava em outra cidade. E aí, eu não tinha pra onde ir. Eu tive que ir pra casa com essa dor. Até que a dor piorou muito. Menina, é uma dor que parecia que tinha estourado um órgão dentro de mim. E aí, eu liguei pro meu marido, Henrique, eu tô passando mal, eu tô com muita dor. Eu deitei na cama e eu tô passando mal, eu tô com muita dor. Aí ele ligou pra um irmão da igreja e a filha dele me buscar, pra me levar no hospital.
E eu com muita dor, com muita dor. Gente, eu não parava quieta. Era uma dor, uma dor. E eu clamando a Deus pra não me deixar morrer. E na minha cabeça só vinha que era apendicite, né? Porque é uma dor insuportável. Eu pesquisava e dizia que essa dor era assim, começava pouca e aumentando e aumentando. Beleza, fui pro pronto-socorro. Quando chegou lá, como sempre, né, na maioria dos hospitais, estagiário, ele simplesmente me deu Buscopan na veia, perguntou o meu histórico, eu falei, tem um histórico de menstruação irregular e tal. Me deu um Buscopan na veia e disse que era uma cólica forte, que eu nunca tinha sentido, era uma cólica forte. Mas a gente sente quando tem algo errado. E eu dizia pra minha colega que tava comigo, não é isso, tem alguma coisa de errada comigo. E ela pedindo pra eu ficar calma, eu tomei Buscopan, até que a dor amenizou. Mas não passou, amenizou. Aí eu fiquei lá em observação e fui pra casa. Quando foi de noite, isso foi numa quinta-feira. Quando foi de noite, eu tava tranquila, cheguei em casa, não tinha vontade, não comi nada o dia todo, só comi uma banda de mamão. E aí meu marido, antes de eu sair do hospital, meu marido foi lá me encontrar e tudo. E aí a gente foi pra casa. Aí tomei banho, quando eu cheguei em casa, deitei. E tava de boa assistindo com meu marido. Quando foi noitezinha, a dor voltou. E dessa vez ela voltou assim, eu dizia, dessa vez que eu vou. A dor era tão forte que eu vomitava. Eu não tinha comido nada, eu vomitava. Gritando, meu marido, meu Deus, eu vou morrer, eu tô com muita dor, isso é apendicite. Porque dizem que apendicite é assim, vem com a dorzinha e depois vai piorando. E eu vou morrer. E meu marido, sem saber o que fazer, ligou pra minha sogra. Minha sogra correu, chamou o irmão dela e me levou pra uma cidade próxima. Chegamos nessa cidade, eu com muita dor. Eu ficava no hospital andando no corredor, de dor até ser atendida. Aí, fui atendida, os médicos me fizeram as mesmas perguntas que o outro tinha me perguntado. Me aplicaram de novo o remédio na veia pra dor e fizeram um exame de sangue que deu uma alteração. Ele falou, olha, você tem certeza que você não tá grávida? Eu disse, não. Aí ele, olha, ou você está com apendicite ou é uma gravidez. Mas aí você vai ter que fazer um ultrassom pra saber. E como é que faz ultrassom naquela noite, gente? O hospital não fazia ultrassom e não tinha mais clínicas pra fazer ultrassom. E eu com aquela dor, e eu clamando a Deus pra não me deixar morrer, E eu tomei o remédio, e eu ficava sentada e eu ia vomitar. Eu vomitei tanto que eu não tinha o que vomitar, de dor. E foram em momentos desesperadores, e eu clamando a Deus, eu pedindo a Deus pra não me deixar morrer. Tive alta, fiquei de observação e tive alta e fui pra casa. No caminho pra casa, porque foi em outra cidade esse médico, no caminho pra casa a dor sumiu. Continuei com hemorragia. Eu tive hemorragia. Continuei com hemorragia, mas a dor sumiu. E isso aí eu vejo que foi cuidado de Deus. Porque depois que tudo passou, que eu fui pesquisar o que era, que eu fui conhecer pessoas que tiveram isso, quando dá essa dor é porque a trompa já rompeu. A dor e a hemorragia é porque a trompa já tinha rompido. E geralmente ou a mulher desmaia, perde a consciência e tem que ir pra cirurgia urgentemente, ou muitas das vezes até morre. E simplesmente Deus tomou a dor. Deus segurou a minha dor. E eu continuei sem dor. E aí na sexta-feira a gente correu pra uma clínica pra fazer uma ultrassom. Chegou lá, o médico fez a ultrassom e disse que tinha uma massa no meu ovário direito. Pronto, eu fiquei doida. Minha sogra que me acompanhou em tudo. Eu fiquei doida, sogra, eu tô com câncer e uma massa. Massa é câncer, eu tô com câncer. E aquele desespero, e ele falou, ou você tá com cisto hemorrágico, ou é uma gravidez nas trompas. Você tem que fazer um exame de sangue, faça um de farmácia ou um de sangue, pra ver se dá positivo. A gente foi, comprou um exame de farmácia, quando eu cheguei em casa fiz e deu positivo. Ali eu já fiquei em choque. Gente, eu juro pra vocês que eu não consegui derramar uma lágrima. Eu fiquei em choque. Eu só pensava, e agora? O que é que vai acontecer? Eu vou morrer? O que é que vai acontecer? E só sangrando. Eu emagreci tanto nesses dias. Eu emagreci tanto, porque quando eu tô passando por algum momento desesperador, eu não sinto fome e acaba que eu emagreço. Aí, fiz o exame de farmácia. Quando for mais tarde, a gente fez um de sangue. Fiz o de sangue que pega no mesmo dia. Positivo também. Pronto. Gravidez nas trompas.
Aí, quando foi no outro dia, no sábado, eu e minha sogra viajou pra outro lugar, pra outra cidade, porque onde a gente morava é cidade pequena, é complicado e tal, médico, essas coisas. Aí a gente viajou pra outra cidadezinha, pra uma clínica também particular, e a gente fez outro ultrassom. Chegou lá, a médica falou a mesma coisa que o outro médico tinha dito. Você tá com uma massa no ovário e é uma gravidez nas trompas. Como você já fez o exame e deu positivo, é uma gravidez nas trompas. E não, ela deixou bem claro, não coloque esse exame, não engavete esse exame. Corra e procure ajuda agora. E minha sogra voltou pra cidade. Quando a gente tava indo no meio do caminho, minha sogra tem mania de conversar com várias pessoas, aí falou do que tava acontecendo pra uma amiga dela. E a amiga dela falou assim, leva ela em tal lugar pra tal médico. Isso foi no sábado. Leva ela em tal lugar pra tal médico. Beleza, vamos ajeitar tudo pra gente segunda-feira ir, porque ele não atendia no domingo. E só pra vocês terem uma ideia de que Deus estava guardando a minha vida. Deus guardou a minha vida todo esse tempo. E eu só com hemorragia, já tava saindo coágulos, aqueles coágulos de mim. E eu só fazia clamar a Deus, eu não tinha força pra me ajoelhar, eu não tinha força pra nada. Eu só pedia a Deus, Senhor, guarda a minha vida. Passei o domingo todo, assim, a dor sumiu, gente. A dor desapareceu. Mas o sangramento continuou. E aí, quando foi na segunda-feira, viajamos pra outra cidade, pra esse médico. Ficamos esperando. Quando foi umas 3 e pouco por aí, a gente foi chamada. E esse anjo era um senhorzinho já. Ele já é falecido, ele já faleceu. 2 anos depois ele faleceu. E ele foi um anjo na minha vida. Aí a gente foi atendida por ele. Ele olhou meus exames, as minhas ultras. Aí ele olhou assim pra mim. Ele era um médico muito procurado. Ele era um médico bastante procurado lá naquela região. Pra mulheres ter neném, ser acompanhada por ele, porque ele era muito bom. E ele falou, eu vou aqui e volto já. Saiu da sala e foi lá. Conversou com as enfermeiras, tirou pessoas que estavam precisando de cirurgia naquele momento, tirou uma moça que estava para ser operada naquele momento e me colocou, porque o meu caso era de urgência. Nunca tinha ido para uma cirurgia, nunca tinha feito uma cirurgia, tinha muito medo e eu não sei o que eu pensava, eu tava em choque. Me colocaram numa sala, me mandaram tirar a roupa toda, me vestiram com aquele roupão e logo do lado, assim, tinha uma moça gritando pra ganhar neném. E eu em choque. Eu só pensando, não era pra ser eu agora? Minha gravidez não era pra ser uma gravidez normal, cara. E eu buscando força a Deus pra que Ele me desse respostas pra tudo aquilo. Aí, fui pra sala de cirurgia. Me colocaram deitada lá, pelada, na frente de todos os enfermeiros. Me prepararam. Só que a anestesista, ela viu que eu tava um pouco nervosa. Me deram a hack, eu acho que fala. Eu acho que é a hack que fala. Me deram a hack, me botaram deitada e ela viu que eu tava nervosa e ela me deu um sedativo. Nesse sedativo eu apaguei e só acordei quando eu já tava saindo pra ir pro quarto, operada. Aí quando eu acordei, eles começaram a falar, sua barriga só tinha sangue, sua barriga tava cheia de sangue. E a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Enfim, me levaram pro quarto. Naquele dia, aquele médico, ele tava de plantão. Então, ele já tava saindo pra vir outro médico. Aí ele foi lá no quarto. Nisso eu comecei a sentir uma dor insuportável depois da cirurgia. E a gente não pode levantar a cabeça, tem que ficar deitada e tal. E eu sentia muita dor, muita dor. A dor que eu sentia antes de operar, eu tava sentindo depois que eu operei. Eu disse, meu Deus, não deu jeito aqui não. Eu pensei comigo mesma, né? A enfermeira aplicou dipirona, mas o dipirona não passou. Aí ela chamou o médico e o médico mandou aplicar morfina. Foi que deu jeito. E, gente, não podia ficar ninguém comigo no quarto. Minha sogra se virou a 1000 lá pra poderem deixar ela passar aquela noite comigo, pra não ficar lá sozinha. E ela conseguiu. E aí, foi assim. Na mesma noite, depois que passou o efeito da anestesia, que a gente podia levantar, as enfermeiras veio e mandou eu levantar pra ir no banheiro fazer xixi, com a dor insuportável. E foi uma coisa terrível. E aí eu fiquei mais, se eu não me engano, um dia ou foi 2 dias no hospital. Aí minha mãe foi correndo, arranjou dinheiro pra ir e foi correndo. E aí eu tive alta. E aí eu fui pra casa. E é onde a ficha começa a cair, né? Porque na hora que a gente tá na adrenalina ali de estar resolvendo as coisas, a gente sente, mas não sente tanto. Mas aí quando eu cheguei em casa aqui, a ficha caiu e eu
Continuei sem entender nada. A única coisa que eu entendi é que Deus, ele tá com a gente. Por mais que a situação seja uma situação apavorante, por mais que a gente ache que ele não está presente, por mais que a gente ore e não veja a resposta dele, ele estava presente comigo o tempo inteiro. E ele está presente com você também. Seja lá qual for o momento que você está passando. E você pode estar falando nesse momento que Deus só se importa com os outros e não se importa com você, porque talvez você tenha orado anos e nada acontece em relação àquilo que você quer que aconteça. Mas eu quero que você entenda que as coisas são no tempo dele e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu sei que ele cuidou de mim, porque ele viu que eu não tinha minha família, não tinha meu pai e minha mãe ali perto de mim. Mas ele usou a minha sogra para estar comigo, para tudo. Então, às vezes a gente não vê solução para o nosso problema, às vezes a gente não vê a cura para nossa dor. A gente pensa que Deus não está conosco, mas ele está. Às vezes a gente foca tanto no nosso problema e a gente não vê Deus. Deus me mostrou que ele estava comigo ali, desde o início, desde quando ele cessou a dor, desde quando ele fez com que eu resistisse até conseguir fazer a cirurgia. E eu sou muito grata a ele. Eu não entendo por que eu tive que passar por isso. Talvez consequência de algumas coisas, talvez possa ter sido consequência de algumas coisas, descuido meu, enfim. Mas eu sei que mesmo ele permitindo que eu passasse por isso, ele ficou comigo. E eu quero que você entenda isso, o que você está passando nesse momento. Deus não está de olhos fechados, ele está com você. E na hora certa a providência irá acontecer. Tenha fé que tudo é no tempo dele e que o tempo dele é melhor que o nosso. E depois dessa história triste, passaram-se anos em que eu tentei engravidar e não consegui, sem sucesso. E fui fazer uns exames pra saber o que tinha de errado e tal. E aí descobri que eu tinha ovários policísticos. E, mais uma vez, né, aquele balde de água fria. A doutora falou que ia ser um pouco difícil. Não era impossível, mas era difícil engravidar. E exatamente aconteceu isso, né? 3 anos sem eu me prevenir de forma alguma e não vinha o bebê. E quando chega esse ano, no mês de junho, no meio de uma tribulação enorme que eu passei, onde eu orei a Deus e falei com ele para ele me mostrar que ele estava comigo. Mais uma vez a gente querendo que Deus prove que está conosco, mesmo ele tendo provado outras várias vezes que está. E eu pedi a ele para que ele mostrasse que ele estava comigo e que ele me desse um motivo para que eu continuasse insistindo e que ele me desse um motivo para que eu não desistisse. E aí em junho, foi quando eu comecei a sentir os enjoos, a azia e o mal-estar e o sono que me dava do nada. Eu não tinha força nem ânimo pra nada, gente. Ficava assim, do nada me dava um sono que eu não sabia me controlar. Eu ficava, que sono é esse, gente? Eu dormia a noite toda e tô com esse sono. E eu enjoo, e azia, tomei remédio. E tive uma crise de infecção urinária fortíssima e tudo me medicando por conta própria. Erradíssimo, não faça isso, mas eu fiz. E Deus cuidando de tudo, né? Até que minhas primas começaram a falar, Lorena, faz um teste, tu pode estar grávida, não sei o que, fica tomando tanto remédio, não tá tendo resultado, faz um teste de gravidez. E eu não tô grávida não, gente, porque na minha cabeça eu não ia poder ter filho tão cedo enquanto eu não fizesse um tratamento, por causa dos ovários policísticos. Minha menstruação totalmente desregulada e minha menstruação não veio, desceu só 3 dias, uma borrinha, e sumiu. Pra mim era normal, porque a minha vida é assim. E aí eu comecei a achar estranho, porque passou o mês de junho todo, entrou o mês de julho, nada de minha menstruação vinha, esse enjoo que não passa, esses sintomas esquisitos. Eu peguei e falei com minha mãe, mãe, eu tô preocupada porque minha menstruação sumiu, não vem mais. Aí ela faz um teste. Comprei esse bendito teste. Quando foi no outro dia de manhã eu fiz e tá lá positivo. Mostrar os braços, tá vendo? Aqui, outra aqui. Vai mexendo, ó. Aí. Nem lá, tá falando o braço. E aqui as pernas. Aqui, ó, mexendo. Ó.
E aqui, ó, vai aqui, tá vendo? Batendo aqui. E Deus, mais uma vez, realizando o milagre da minha vida. Deus, mais uma vez, mostrando que está comigo. E que as coisas não é no meu tempo, mas sim no tempo dele. O momento que eu tava passando, gente, não era pra essa criança ter vindo agora. Eu sou completamente grata a Deus por essa criança. Eu queria muito ser mãe. Meu marido também queria muito ser pai. Só que foi um momento de turbulência terrível que eu tava passando. E Deus, ele já tinha preparado tudo. Porque o meu bebê foi concebido em maio. E eu comecei a sentir as coisas em junho, sintomas e tal. Então Deus já estava preparando tudo, ele sabia de tudo que eu ia passar. Enfim, gente. Esse é o testemunho que eu quero contar pra vocês. Que eu passei por uma gravidez ectópica e já tinha até desistido de engravidar. E agora Deus me deu essa bênção. E eu tô grávida, entrei pro 4º mês. E eu não tinha desistido do canal. Eu não desisti do canal. Eu estava numa situação, eu ainda estou, mas eu confesso pra vocês que eu tava bem mal, enjoo, emagreci. Antes de eu descobrir a gravidez, eu tava com 52 quilos, eu acho. Eu tô com 40, a última vez que eu fiz a última vez que eu tive a consulta pré-natal, eu tava com 45 quilos, porque simplesmente eu não tava conseguindo me alimentar direito com tanto enjoo. Agora eu estou melhorzinha. Devido ao bebê estar crescendo e tal, eu consegui ganhar até 2 quilos, tô com 47 quilos. E eu tô feliz. Deus, ele não precisa, né, nos dar prova de que ele tá conosco, mas ele dá. Devido a todo o meu mal-estar, eu só queria dormir, sem ânimo, aquela briga de hormônios dentro da gente, quando a gente engravida. É uma confusão de hormônios e eu só queria dormir. Tinha dia que eu não tava bem, eu tava triste. Tinha dia que eu me sentia tão triste. Ainda tenho, assim, esses picos de emoção, sei lá. Mas tinha dia que eu tava tão triste. Não por estar grávida, lógico, porque é um anjo que tá aqui dentro, crescendo. E ele veio com um propósito, eu acredito nisso. Pelo momento que ele veio, eu acredito que teve um propósito na minha vida. Na vida do pai dele também. E na vida de todos ao nosso redor. E é isso, gente. O testemunho é esse. E eu quero que vocês entendam que no tempo certo, Deus vai conceder a vitória a cada um de vocês, independentemente do que vocês estejam passando. E eu não desisti do canal. Simplesmente eu não tava com ânimo nenhum pra gravar. Mas agora que eu entrei pro segundo trimestre e tô melhorzinha. Não tô bem ainda o suficiente, mas eu tô melhor, os enjoos não estão mais como eram, né? Porque falam que é enjoo matinal, mas o meu era o dia inteiro. E o tempo vai passando e os sintomas vão diminuindo e vão chegando outros novos, né? Agora eu tô com novos sintomas, mas ainda continuo um pouco enjoada e tal. Mas nada que me impeça de gravar. Eu tô um pouco mais disposta. E é só isso que eu queria dizer pra vocês, que eu não abandonei o canal, que eu voltei agora pra ficar, se Deus quiser. E também quero dizer pra vocês que eu tô pensando em mudar um pouco o formato do canal. Não que eu não vá mais postar vídeos sobre Deus, sobre motivar vocês espiritualmente, não. Esse é o intuito do canal e é isso que eu quero fazer. Mas agora eu quero que vocês me acompanhem um pouco, acompanhem a minha vida, acompanhem um pouco a minha rotina, acompanhem tudo da minha gravidez, quando meu bebezinho nascer. Tá previsto pra fevereiro do ano que vem. Mas até lá, eu quero que vocês estejam comigo quando eu for comprar as roupinhas, quando eu for arrumar o quartinho dele. E é isso. Então, gente, que Deus abençoe profundamente vocês. Que esse testemunho, de alguma forma, possa ajudar na fé de vocês, fortalecer vocês, para que vocês não caiam na armadilha de Satanás, onde ele quer que você pense que Deus não está contigo. Lembra da história de Jó? Jó perdeu tudo. Jó era um homem íntegro, reto, e ele perdeu tudo. Em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Mas ele ficou triste. Jó ficou triste. Como nós ficamos quando acontece algo. Mas ele em nenhum momento amaldiçoou a Deus. E sempre teve fé. E é isso, gente. E eu vou deixar com vocês agora um videozinho lindo da minha segunda ultrassom que eu fiz. Pra vocês verem. E é um menininho. A médica, né, disse que tinha 90% de chance de ser um menininho. E no vídeo vocês vão ver lá
que realmente dá pra ver que é um menininho assim, a perninha dele aberta e tem um negocinho assim saindo. Enfim, eu espero que esse testemunho ajude vocês de alguma forma e eu não abandonei o canal. Espero que vocês também não me abandonem, continuem aqui comigo. E é isso, beijo, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Antes mesmo de